Meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta ao professor Tales aqui, e hoje vamos falar sobre o movimento artístico-cultural do Barroco, tá bom? Antes de a gente começar essa aula, gente, que está muito legal, não se esqueça de passar nas nossas redes sociais, tem muita coisa nova saindo por lá, tá? Além disso, aqui no YouTube, se você não é inscrito no canal, gente, se inscreva, ative o sininho de notificação também para ficar sabendo quando os vídeos novos saírem por aqui. Além disso, gente, não se esqueçam que nosso canal está começando a soltar algumas coisas para o Enem também, como vídeos de redação. Então, não deixem de conferir isso. E agora, bora para a aula. Bom, gente, o contexto histórico do Barroco ele é bem interessante. Ele vai estar em torno, né, da reforma protestante feita por Martinho Lutero, né, e da contra-reforma, ou as grandes reformas do catolicismo que aconteceram em resposta a essa reforma protestante, que é conhecida também, né, pelo Concílio de Trento, né, que foi entre 1545 e 1563. Basicamente, nessa época da história da humanidade, a gente estava saindo do período do renascimento cultural, tá? Então, as respostas, né, religiosas a esse momento, que era um momento antropocêntrico, era um momento muito ligado à razão, era um momento muito ligado à ciência, muito ligado às referências de Grécia e Roma. Então, vai haver um rompimento com essas coisas. Né? Um desses rompimentos, por exemplo, é o reconhecimento pelo Papa da Companhia de Jesus, em que a Companhia de Jesus viram meio que a, a instituição oficial de ensino. Né? Então, isso é uma resposta bem forte, né? Porque você vê que anteriormente você teve, né, uma difusão da ciência e tal, todo aquele movimento e comoção em relação à razão, né? E agora acaba que a educação cai nas mãos da igreja. Não que a igreja não pudesse fazer um bom trabalho, né? Mas eles vão meio que reprimir bastante dessa liberdade de pensamento, né? Principalmente com o processo de Inquisição, que surge no final dos anos de 1400 na Espanha, né? E no início dos anos de 1500 em Portugal. Né? E nesse contexto que a gente vai ter o desenvolvimento que a gente chama de barroco. Inicialmente, como uma forma de arte bem baseada na questão eclesiástica, né, de você propagar a fé católica e tal, mas isso vai se misturando com as questões do Estado também, e etc. Então, te vê que nessa época, foi a época que a gente mais construiu igreja, capela, estátua de santo, monumento em cemitério, né, que são os monumentos sepulcrais, e ao mesmo tempo a arquitetura barroca ela acaba indo para as construções de palácios, né, que são palácios, por exemplo, né, que você faz administração pública e tudo mais, né, porque a igreja ela se associou muito fortemente nessa época ao Estado, tá bom? Bom, gente, as principais características, uma arte muito rebuscada e exagerada, porque muito recurso, né? Então é muito recurso de exploração das colônias e tudo mais, e esses materiais eles eram usados na arte, tá bom? Para mostrar a opulência e o poder dessas instituições. A valorização do detalhe, né? A arte renascentista, ela tinha seus detalhes, né? Mas ela tentava fazer uma coisa que era visualmente agradável aos olhos. O barroco já são detalhes mais pesados e assim é muita informação o tempo inteiro nas obras artísticas. Aí, o que vai acontecer? Você tinha um homem que ele tinha acabado de se acostumar, né, com esses quesitos de liberdade de pensamento, com um pensamento mais científico, um pensamento mais racional, e de repente esse homem tinha acabado de conseguir se acostumar com isso, ele foi jogado de novo, né, dentro de uma sociedade que começa a pensar que o mundo tem que girar em torno dos conceitos religiosos. Então,
é um artista e um homem dessa época que vive em dualidade, em contradição. Isso aparece muito dentro das obras. Isso vai aparecer principalmente com essas três características que tem aí embaixo, que é a obscuridade, a complexidade e o sensualismo também dentro dessas obras, beleza? Principalmente porque na questão do sensualismo, por exemplo, a mulher renascentista era uma mulher meio intocável, ela era muito idealizada e tal, né? E tem as suas exceções também, mas o barroco aqui, tipo, isso vai ser um pouco mais escrachado também, tá? Aí a gente vai ter dois conceitos dentro do barroco literário que serão muito importantes. Um é o cultismo, o outro é o conceptismo. O cultismo, gente, não deixe se enganar por essa palavra, não tem a ver, tá, com culto, com igreja e etc. Na verdade, cultismo vem de algo que é culto, que é algo que é erudito, beleza? Então, é a utilização erudita das palavras, né, o jogo de palavras, com uma linguagem bem rebuscada, tá, chegando até a ser bem extravagante. Né? E isso, né, é feito para você valorizar mesmo esses detalhes, esses pequenos pormenores que você tem ali, e fazer com que essa linguagem assim, ela, né, fique realmente empoderada, vamos dizer assim. E você vai ter o conceptismo, né, que vai ser o jogo de ideias. Né? Então você vai trabalhar muito com a questão de impor conceitos e definir raciocínios lógicos dentro desses conceitos. E uma parada bem interessante é que isso era feito para você conseguir convencer as pessoas do que você estava escrevendo. E vários autores, né, usavam isso. Principalmente os dois juntos, né? Porque conforme você faz bons jogos de palavras, com uma linguagem bem rebuscada, fica mais fácil, muitas vezes também, de você levar esse cara nas suas ideias conceptistas. Tá bom? Bom, aí aqui a gente tem alguns artistas que foram importantes para a época, né, que tem até mesmo no material de vocês. Então aqui a gente vai ter, né, Caravaggio, né, que ele pintou muitos temas religiosos, ele explorava esse contraste entre a questão de luz e sombras, né, destacava, né, entre as obras dele ali várias obras que contavam realmente a história, né, de Cristo. E aqui a gente tem a ceia de Emaús, né, aí do Caravaggio, e você vê realmente que é uma obra com muitos detalhes, né, que perde aquela coisa da clareza renascentista, né, e começa a ganhar aqui outros pesos, beleza? Principalmente, né, na questão da ceia, a natureza morta, né, que muitas vezes aparece, né, acompanhada de outras cenas acontecendo, ela ganha um apreço especial aqui no barroco, tá? Porque e ela vai aparecer de dois jeitos, né? Ela vai aparecer dessa forma que está aí, por exemplo, né, com frutas bonitas, né, com uma carne bacana e tal, mostrando que isso aí é a bênção, né, ali que, né, na presença ali, né, de Jesus, é a bênção, né, da ceia. Mas ao mesmo tempo, algumas naturezas mortas, elas não vão aparecer bonitinhas, elas vão aparecer realmente mortas, né? Então vai ter podridão, vai ter caveiras no meio e tal, e esse vai ser um outro conceito dentro das religiões que estavam surgindo, né? Que você ou poderia estar sendo abençoado com várias coisas, ou na verdade aquilo seria, né, a morte à espreita ali, que por mais que você tenha todas essas coisas terrenas, você vai morrer do mesmo jeito. Então a natureza morta, ela podia comunicar várias coisas dentro do quadro, dependendo de como ela era montada, tá bom? Bom, gente, aqui a gente vai ter o Bernini, né, que vai ser um grande escultor e arquiteto italiano, né, e a gente vê aqui, tipo, ó, o tanto de detalhes que tem, né, dentro dessas obras, as dobras ali, né, acontecendo, isso que chama o êxtase de Santa Teresa, né, em que você tem ali, né, o Cupido com uma flecha, né, prestes a provavelmente acertar ela, aí você tem aí, né, a opulência, né, das peças de ouro por trás. Você tem todos os detalhes, esse cabelo encaracolado aí dos anjinhos, né? E o próprio, né, olhar de Santa Teresa ali, né, a expressão facial dela, né, rememorando essa coisa do êxtase. Então traz um pouco de um sentimento muito humano
para um santo, né, que não era algo comum, que tem a ver com aquela coisa do dualismo que a gente falou. E tem gente que diga até mesmo, né, que essa expressão facial, ela relembre, né, expressões até mesmo sensuais, né? Então, para a gente ver que realmente foram conceitos que eles foram se sobrepondo, né, dentro desse tipo de arte. Aí a gente vai ter o Borromini, né, que vai ser também um arquiteto e escultor, né, só que aí ele vai ficar mais conhecido pelas catedrais que ele faz, né, pelas abadias e tudo mais. E a gente vê, né, que as catedrais, as abadias barrocas, elas ganharam o mundo inteiro, né? A gente vê esse estilo, né, de construção aqui na Europa, né, e a gente vai ver isso aí também no Brasil, mais especificamente na aula da próxima semana, que a gente vai ver bastante sobre o barroco mineiro. Além disso, né, a gente vai ter o Pozo, né, que além de arquiteto e tudo mais, ele é decorador, né, e a gente vai ter muito dessas decorações que vão acontecer nos tetos das igrejas, né, e eu acho bem legal essa cúpula aqui de São Francisco Xavier, que na verdade é uma falsa cúpula. Por que, que ela é uma falsa cúpula? Porque na verdade ela não foi realmente projetada como uma cúpula, isso é uma pintura. Então dá a impressão, né, de que é um desenho, né, que foi feita numa arquitetura redonda, né, circular, só que na verdade, né, ele é uma arquitetura plana, né, mas por isso é chamado de falsa cúpula. Então a gente vê, né, que além dos detalhismos tiveram várias evoluções também, por exemplo, nas questões de perspectiva e tudo mais, né, e é muita informação o tempo inteiro nas pinturas. Bom, gente, e o barroco na Espanha e Portugal, né, o que a gente vai ter basicamente na Espanha, a gente vai ter vários caras que se destacam, principalmente escrevendo literatura que foi assimilada aí pela Europa, né, ainda no século XVII, né, ou seja, anos de 1600 e pouco, e eles vão muitas vezes questionar certas questões sociais. Por exemplo, né, o Miguel de Cervantes com Dom Quixote, né, um cavaleiro fora de época, que questiona, né, vários desses valores medievais que estão voltando agora, né, mas que não fazem mais sentido na sociedade, né, daquela época. E o barroco português, né, que você vai ter ali como um dos principais autores o padre Antônio Vieira, que tem sermões que são muito interessantes. Né? Nessa época, o próprio padre Antônio Vieira ele já mostrava, né, como que a igreja não era santa, né, já mostrava como que dentro, né, da igreja, dentro do Estado tinha corrupção, né, então ele já denunciava algumas dessas coisas dentro dos sermões dele. Então isso é muito legal, né, porque você tem um cara que está lá dentro, né, daqueles processos, né, de ensino, aqueles processos de catequização, e ele mesmo mostra vários desses problemas. Né? Então, realmente, dentro dos sermões, você vê esse mundo rico e contraditório que está rolando na época do Barroco. Beleza? Bom, gente, e como, né, que foi esse período no início do Barroco? Né? Basicamente, o barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música desse século XVII. Se espalhou, né, até mesmo pelas colônias, né, e principalmente pelo Brasil e Minas Gerais, Bahia, né, um pouquinho ali em São Paulo também. Né? Só que o barroco baiano ele é um barroco que ele é importado da Europa, porque como tem porto na Bahia, né, as obras barrocas elas chegavam prontas e a galera meio que montava na Bahia. Minas Gerais não tinha como você chegar, né? Então em Minas realmente a gente teve que fazer um barroco brasileiro, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. A cultura, os costumes, os valores, as relações sociais foram todas modificadas de novo, né? Porque isso surgiu ao final do Renascimento, né? E tinha toda essa coisa de você quebrar, romper com os quesitos do Renascimento, né? E manifestando toda essa extravagância, né? De vários grupos sociais que estavam se beneficiando principalmente das riquezas do processo de colonização, tá bom? Aí ele pede que para nós, logo em seguida, né, para a gente falar a alternativa incorreta sobre as principais características que marcavam o período barroco. Então, primeiro, arte rebuscada e exagerada, correto, então a gente não marca. Valorização do detalhe, certíssimo. Dualismo e contradições,
Certíssimo. Obscuridade, complexidade, sensualismo, também correto. O que está errado é o uso de formas geométricas rígidas, como triângulo e quadrado. Isso vai acontecer muito mais à frente, né, e não vai ser tão rígido assim, né, com o cubismo, beleza? Que vai ser lá na arte moderna, né, então está bem longe ainda de acontecer, tá bom? Bom, nossa atividade 3 pede para a gente falar se as informações aqui são verdadeiras ou falsas. Primeira, sobre a Companhia de Jesus, que foi reconhecida pelo Papa em 2005. Mas logo em seguida fala sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, galera, foi lá nos anos de 1500 e bolinha, né? Então isso aqui é completamente falso. A Espanha foi o centro dos poetas barrocos, dos quais se destacaram esses caras aqui, que fizeram a melhor literatura do século XVII, assimilada pelo resto da Europa a partir da metade do século XVII. Sim, corretíssimo, né? Esses caras realmente se destacaram bastante dentro da poesia barroca. Então, a poesia barroca, né, e a literatura barroca dentro da Espanha realmente foi a que mais se destacou, né, na Europa como um todo, beleza? Nas artes plásticas foi mais na Itália, né, e nas artes, vamos dizer assim, de escritos sacros foi em Portugal. Em quase todas as partes a igreja não se associava ao Estado, então a gente já coloca como falso. Inclusive, para você ser um Estado nessa época, você tinha que ter a aprovação da igreja, né? E em Portugal, o barroco vai de 1508 a 1756. Tem o padre Antônio Vieira como, né, a sua principal autor barroco, né, fala sobre a principal obra dos sermões, né, e as características dela, totalmente verdade. Beleza? Então, galera, aqui a gente vai ter a atividade 4, né, falando exatamente sobre cada um daqueles autores que a gente viu anteriormente, e basicamente eles pegaram o que estava escrito no PET, né, e simplesmente copiaram e colaram para a questão. Então não tem muito o que explicar aqui, além de relacionar, né, cada um desses nomes. Tá bom? Então tá aqui, né, a relação desses nomes feita já para nós, né, e é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. É um começo do entendimento do que foi esse período do barroco, né? A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for falar de barroco mineiro, tá bom? Então, se você gostou, gente, deixa aquela curtida, deixa um comentário bacana aqui embaixo para nós também, e a gente se vê na próxima semana. Uma ótima semana de estudos para vocês.